Para entender o uso das principais ferramentas de desenho junto ao MiniStudio Pro, inicialmente eu desenhei o círculo na minha área. Quando fiz essa realização do desenho desse círculo, o programa buscou as informações constantes aqui na paleta de cores, onde tem o descritivo Fill, que representa o preenchimento do objeto, e o descritivo do Stroke, que representa a cor de preenchimento do traçado. O programa, no momento em que eu fiz o desenho do círculo, ele buscou essas informações aqui na caixa de estilo e já colocou automaticamente essas cores pré-configuradas na forma que eu desenhei. Posso alterar essas cores de acordo com a minha necessidade posteriormente. Então vamos entender através dessa forma o uso das principais ferramentas que estão constantes aqui na caixa lateral esquerda, na caixa de ferramentas denominada Tools, na opção Draw, que é onde constam todas as ferramentas pertinentes à necessidade de ações de desenhos, de formas e traçados aqui na minha área de trabalho. A primeira ferramenta que nós vamos conhecer é a de Select Points. Ela me permite selecionar os pontos de cada forma ou traçado que eu fizer aqui na minha área. Repare, o Anime trabalha com formas, né? E essas formas são formas vetoriais. Cada forma ou desenho que faça, ele vai ser constituído de pontos que nos permitem fazer as transformações junto aos objetos que eu desenhar aqui na minha área. Para selecionar esses pontos, eu tenho essa primeira ferramenta chamada Select Points. Quando eu clico com o botão esquerdo, eu abro a caixa de seleção e posso selecionar qualquer um desses pontos. Se eu quiser selecionar dois, abro, seleciono dois pontos, largo a caixa de seleção e ele seleciona esses dois pontos. Se eu quiser três, eu demarco essa área onde tem 3 pontos, largo e ele seleciona os 3 pontos. Os pontos do objeto estarão ativos quando estiverem na cor vermelha. Quando vazados, isso mostra que o ponto não está ativo. É o caso desse ponto aqui na parte inferior. Se eu quiser selecionar todo o objeto, basta que eu clique com o botão esquerdo, arraste a caixa de seleção e repare que o programa, através dessa ferramenta Select Points, selecionou todos os pontos da ferramenta. Esses 3 ícones que aqui tenho, depois da ferramenta de seleção de points, são as ferramentas que me permitirão fazer movimentação, escala e rotação dos pontos que eu selecionar. Então, antes de eu utilizar essas ferramentas, eu preciso usar a ferramenta de seleção para selecionar os pontos que eu desejo fazer o efeito. Então, eu clico na ferramenta de seleção, clico fora aqui para desativar os pontos. Se eu quiser selecionar 3 pontos, nesse caso, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, selecionar com a caixa de seleção os 3 pontos acima do círculo. Com os 3 selecionados, aí eu posso utilizar a ferramenta de Translate Points, que pode ser acionado com a tecla T, para movimentar os 3 pontos somente selecionados. Posso usar a ferramenta de escala, que é Scale Points, que pode ser acionado com a tecla S, para escalonar, aumentando os 3 pontos ou diminuindo a distância entre esses 3 pontos. Posso usar também a ferramenta de rotação para rotacionar os 3 pontos selecionados aqui. Quando eu movimento, cursor do mouse com o botão esquerdo clicado, eu faço a rotação dos 3 pontos selecionados. Se eu tiver todo o objeto selecionado, eu clico na ferramenta de seleção, seguro o botão esquerdo, arrasto, seleciono todos os 4 pontos. A ferramenta Translate, ela me permite movimentar o objeto por inteiro. A escala me permite escalonar o objeto por inteiro. E a rotação me permite rotacionar o objeto por inteiro. Repare que a ação tanto da Translate, da escala e da rotação é feita com o clique do botão esquerdo acionado. Aqui embaixo eu tenho outras ferramentas, que é ferramentas que farão os traçados. Eu tenho a ferramenta Add Point, a ferramenta Freehand e a ferramenta de desenhos de formas. A primeira Add Point, que eu posso acionar com a tecla A, ela me permite fazer pontos fora, pontos dentro daquela figura já pré-existente, através da linha de segmentos, aumentando o número de pontos do objeto. Me permite clicar o botão esquerdo, segurar, arrastar para fazer segmentos únicos.
Me permite clicar o botão esquerdo, arrastar, soltar, clicar novamente, arrastar, soltar, clicar novamente e desenvolver traçados aqui na minha área. Da mesma forma, a continuidade desses traçados, se eu fechar o final com o inicial, eu crio uma forma. Consequentemente, essa forma criada, o programa vai buscar na caixa de estilo a cor que está definida e o traçado que eu defini previamente. Então, quando ele traçar essa forma, ele vai adquirir o último preenchimento e a última cor de contorno que eu utilizei para o último objeto adicionado na minha área. Eu posso alterar essas cores através aqui da caixa de paletas. Veremos isso brevemente. A ferramenta Freehand, ela me permite desenhar de forma livre traçados, e esses traçados são compostos de diversidade de pontos. Esses pontos podem ser selecionados individualmente com a ferramenta de seleção, pode ser selecionado em determinados grupos. Eu tenho duas formas de selecionar os meus objetos. Um com a ferramenta de seleção retangular, que é essa que nós vimos inicialmente. A outra é, se eu clicar aqui na parte superior da caixa de ferramentas, da Select Points, eu tenho uma opção aqui denominada Laço Modes. Ela me transforma o meu selecionador em uma ferramenta livre. Então agora eu não mais utilizarei a ferramenta retangular, e sim eu traçarei um desenho com o meu cursor sobre a forma que eu quero selecionar e fecho. E nesse momento que eu faço essa seleção, eu seleciono todos os pontos de acordo com aquela área que eu desenhei e fechei na minha área de trabalho. E agora vamos conhecer, antes de mais nada, eu vou selecionar com a ferramenta. Eu tento desmarcar aqui o laço mod de seleção, retangular, todos os objetos selecionados, e eu vou usar a tecla Delete para apagar todos os objetos selecionados na área. Todos esses objetos, repare que têm os seus pontos ativos na cor vermelha. Pronto. No momento que eu apaguei tudo, repare que a minha caixa de ferramentas aqui, muitas das ferramentas que eu tinha ativas ficaram numa cor cinza clara, ou seja, são ferramentas que não mais estão ativas. Por que não? Porque essas ferramentas não têm uma forma aqui para ser trabalhada. Portanto, para eu poder ativá-la novamente, eu tenho que desenhar uma nova forma aqui na minha área. E é para isso que eu utilizarei a opção Draw Shape. Quando eu clico sobre essa ferramenta, eu tenho aqui na parte superior algumas formas que eu posso desenhar. Tem uma forma de um retângulo. Se eu clicar aqui, segurar, eu desenho um retângulo com as cores de preenchimento conforme as informações da caixa de estilo. Se eu clicar na ferramenta Elipse, eu vou desenhar uma elipse com as mesmas cores. Na ferramenta Triângulo, eu desenho um triângulo com as mesmas cores. Na ferramenta Estrela, desenho a estrela com as mesmas cores. Na ferramenta Seta, eu desenho uma seta, o início e o fim, com o traçado especificado aqui, na caixa estilo, na opção Stroke, que é a cor preta. E se eu quiser desenhar uma espiral, eu clico nessa ferramenta aqui de cima, clico, vou arrastando, alongando e vou criando uma espiral aqui na minha janela de trabalho. A partir do momento que eu criei formas, repare que todas as minhas ferramentas voltaram a ficar ativas novamente, pois eu tenho formas para usar as demais ferramentas. Vou selecionar todos esses objetos com a ferramenta de seleção, apagá-los com a tecla Delete e vou adicionar somente um círculo aqui para me facilitar o meu trabalho. Pronto. As demais ferramentas aqui, essa Delete Edge, ela me permite, quando eu clico, que eu apago esse segmento. Se eu apaguei, eu não tenho mais o preenchimento do objeto. Se eu clicar aqui, eu apago o segundo segmento. Se eu apagar nesse, eu apago o terceiro e apago o quarto. Vou dar o Ctrl Z para retornar as ações. Então, essa ferramenta, Delete Edge, ela me permite apagar as arestas do objeto. Essa ferramenta aqui, curvatura, ela me permite, no momento que eu tenho um objeto numa forma retangular, vou mostrar aqui para vocês que facilita muito, clicar na caixa de opção retângulo e vou desenhar um retângulo aqui. Quando eu uso a ferramenta Curvature, eu, com a tecla de atalho C também, clico sobre a mesma, posso clicar sobre um ponto selecionado, vou usar a ferramenta para selecionar somente esse ponto aqui, pronto, selecionei com a ferramenta,
venho aqui na opção e clico no ponto, ó, e vou puxando para a esquerda ou para a direita. Quando eu faço isso, ou eu torno esse ponto oval, tornando ele em forma de uma curva, ou quando eu puxo para a direita, faço um ponto de forma reta. Se eu selecionar dois pontos, dessa vez, vou selecionar esses dois daqui de cima com a ferramenta de seleção retangular. Quando eu usar a ferramenta curvatura e que eu puxar o ponto, ó, eu vou tornar curva esse segmento entre os dois pontos, dando uma forma oval a essas linhas. Se eu puxar para a esquerda, eu torno mais curvo. Se eu puxar para a direita, eu torno mais reto. Depois eu tenho uma ferramenta denominada Magnet, que é o ímã. Ela pode ser acionada com a tecla de atalho X. Quando eu clico, repare que aparece um círculo rosa. Esse círculo rosa é a circunferência de ação do meu ímã. Eu posso aumentar esse diâmetro desse círculo usando essa caixa de propriedades aqui de cima. Vou dar um valor menor, um valor de 20. Repare que o meu círculo diminuiu e com esse círculo acionado com o botão esquerdo sobre qualquer ponto selecionado, faço a função de ímã, ou seja, eu atraio o ponto para a movimentação que eu desejar. Se eu clicar nesse outro aqui, eu seleciono esse. Se eu clicar aqui nesse ponto, eu seleciono ele e atraio o ponto junto com essa ferramenta. Vou sair. Agora desenhando formato retangular. Vou selecionar apagá-la com a delete. O círculo vou apagá-lo com a delete. Dessa forma somente aqui que eu desenhei. Vou puxar aqui com minha Translate Points até o centro. E aí vou usar agora a ferramenta Perspectiva Points. Essa ferramenta pede para que eu clique no centro. Quando eu puxar para a esquerda ou para a direita, com essa ferramenta acionada, repare o que é que acontece. Eu faço a movimentação dando o efeito de perspectiva na vertical para o objeto. Se eu empurrar o mouse para cima ou para baixo, eu dou um efeito de perspectiva na horizontal. Vamos voltar ao normal com Ctrl Z. Conhecendo já a ferramenta de Perspectiva Points, vamos conhecer agora a ferramenta Shear Points. A Shear Points ela me permite fazer a deformidade na vertical do objeto. Quando ela é ativa, quando eu clico no meio do objeto e puxo para a direita ou para a esquerda, eu deformo ele numa condição. Se eu empurrar para cima, eu deformo ele nessa condição. Vou dar o Ctrl Z para voltar ao normal. Essa outra ferramenta é a ferramenta denominada Bend Points. Quando eu clicar no meio da forma vetorial, clicando com o botão esquerdo, eu dou um giro no objeto. Se eu puxar para a esquerda, eu dou um giro do objeto para a direita. Se eu puxar para a direita, eu dou um giro no objeto para a esquerda. E a outra ferramenta é uma ferramenta que permitirá fazer ações nos nós do objeto. Então, quando eu puxo qualquer nó desse aqui, eu crio deformidades no objeto, criando deformidades irregulares na forma que eu fiz aqui na área principal. Vamos ver no próximo tutorial o uso das ferramentas de preenchimento para saber como dar cores ao nosso objeto. Até breve.